Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou acadêmica de psicologia da Univel, do 6º período noturno, e hoje a gente está aqui para falar para vocês um pouco sobre o impacto da socialização na saúde do idoso. Bom, a gente tinha como tema inicial falar sobre a saúde do idoso. E aí, considerando isso, pensamos em falar justamente sobre a socialização, que é um tema tão importante a ser discutido e que é muito importante e que acarreta na saúde do idoso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Pode passar o slide. Para a gente iniciar sobre a questão da socialização da saúde do idoso, a gente vai iniciar falando o que configura um abandono do idoso. O abandono do idoso é a negligência sistemática nos cuidados da saúde, bem-estar e dignidade de uma pessoa idosa. Logo, isso inclui a ausência ou a negligência em relação aos cuidados médicos, supervisão, abrigo, alimentação adequada, administração correta de medicamentos e assistência médica apropriada. Desse modo, é importante compreender que o abandono não se restringe apenas à ausência física da família ou cuidadores. Ou seja, pode também manifestar-se através do abandono emocional, quando o idoso é submetido a isolamento, negligência afetiva ou maus tratos psicológicos. Então, acaba sendo algo muito mais abrangente do que a gente espera e imagina. Pode passar. É crime o abandono de idosos? Sim, de acordo com o Estatuto do Idoso, deixar um idoso sozinho em situações inadequadas pode configurar um crime. O artigo 98 deste Estatuto estabelece que negligenciar as necessidades básicas do idoso em local como hospitais, casas de saúde ou entidade de longa permanência, quando exigido por lei, pode resultar em detenção de 6 meses a 3 anos, mais multa. Porém, é importante ressaltar que o abandono não se limita ao contexto familiar. Pode ocorrer em instituições de cuidados de longo prazo, nos quais a falta de atenção adequada, negligência em relação às necessidades do idoso e más condições de vida também são formas de abuso. Inclusive, na questão legal, tem um ponto que o filho, todos os filhos são responsáveis pelo idoso. Então, se um idoso tiver sofrendo maus tratos ou abandono por conta da família, todo mundo responde legalmente. Não só o filho que foi dado, delegado pela própria família o cuidado. Enfim, pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de abandono do idoso. Tem o abandono físico, que envolve a negligência das necessidades básicas do idoso, como alimentação, higiene pessoal, administração de medicamentos e fornecimento de cuidados médicos essenciais. Abandono emocional ocorre quando o idoso é submetido a isolamento social, negligência afetiva, sofre maus tratos psicológicos, como humilhação, ameaças, intimidações. O impacto desse tipo de abuso pode ser profundamente devastador na saúde mental do idoso e aumentar a chance de suicídio também. O abandono financeiro, quando alguém explora os recursos financeiros do idoso sem seu consentimento, o que inclui cometer fraudes, roubar ou coagi-lo a fazer doações financeiras. E o abandono institucional, instituições de cuidado de longo prazo, como as casas de repouso ou instituições de longa permanência dos idosos, ou a ILPIS, não proporcionam condições dignas de vida, prestam cuidados inadequados ou negligenciam as necessidades médicas do idoso. Também é um tipo de abandono. Pode passar também. Agora, as principais causas do abandono do idoso. Mudança de dinâmicas familiares, a crescente urbanização e aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, que antigamente tinha muito dessa função de cuidado, de papel patriarcal, né, em cima delas, acabou contribuindo para a diminuição do tempo disponível para cuidar dos idosos. Muitas vezes as famílias não possuem estruturas para garantir os cuidados necessários, o que leva ao abandono ou à institucionalização dos idosos. É, é uma questão muito pertinente, realmente. As condições socioeconômicas, a pobreza e a falta de recursos financeiros são fatores determinantes. Famílias em situações de vulnerabilidade enfrentam dificuldades para manter o cuidado contínuo com o idoso, optando deixá-lo em instituições ou até mesmo abandoná-los. É realmente muito comum.
Inclusive, ali, ó, os dados do Disque 100 revelam que em janeiro de 2023 foram registrados 19,9 mil denúncias de abandono de idosos, representando um aumento de 855% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outro ponto sobre as causas é a exclusão social e o preconceito. Há um desprezo generalizado pela velhice em muitos contextos. O idoso é frequentemente visto como um peso ou uma responsabilidade excessiva, o que agrava a situação do abandono. A exclusão social contribui para o aumento dos casos de depressão e doenças mentais entre essa população. Inclusive, outro ponto é o abuso parental, tipo, dos filhos abusarem financeiramente e o idoso também ir embora, se abandonar, né? Tipo, enfim, é isso. Então, dentro desse contexto, como eu disse anteriormente, a gente resolveu falar sobre a socialização do idoso. Por quê? À medida que os idosos envelhecem, é muito comum eles enfrentarem isolamento social, por conta da aposentadoria, por exemplo. A aposentadoria leva à ausência de contato com a galera do trabalho, logo ele para de se encontrar com aquele público que ele atendia. E aí, outra decorrência do envelhecimento é a morte dos amigos, por exemplo, que vão falecendo por conta da idade, de familiares. Existem também as limitações físicas que a idade traz, e esses fatores levam a eles a se ausentarem das relações sociais. E essa socialização busca combater esses desafios, incentivando os idosos a participar de atividades comunitárias, culturais, recreativas, de convívio, mantendo conectado com a sociedade, porque somos seres sociáveis e não é porque uma pessoa chega na fase de envelhecimento que ela deixa de ser tão social quanto. E essa ausência de envelhecimento adoece. Por isso que é tão importante trabalhar essa socialização. Então, a socialização refere-se ao processo de manter ou reestabelecer interações sociais significativas para essas pessoas da terceira idade, promovendo um bem-estar emocional, mental e físico. Olá, meu nome é Bruna. Então, continuando o que a Ana estava falando, eu trouxe aqui alguns dados de estudos que falam dessa importância sociais para a saúde mental e física dos idosos. O primeiro estudo, o estudo de Harvard, ele sugere que as redes sociais fortes, elas podem reduzir significativamente o risco de demência. Já o estudo da Universidade de Michigan indica que o contato regular com amigos e familiares está associado a uma menor incidência da depressão. E, por fim, o Instituto Nacional de Envelhecimento ele aponta que atividades sociais e voluntárias aumentam as chances de relatar um bom estado de saúde, do idoso falar que ele está bem. E no caso, essas descobertas, elas reforçam o papel crucial das interações sociais na manutenção da saúde e do bem-estar da terceira idade. Boa tarde, gente. Eu me chamo Milena e eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da socialização para a saúde do idoso. Então, a gente pode começar pelo bem-estar mental. Então, a socialização, ela reduz o risco de depressão, ansiedade e isolamento social. Então, como que acontece? Muitas vezes, depois que o idoso ele se aposenta, ele acaba ficando sozinho, às vezes ele para de trabalhar e não tem companhia em casa. Então, tudo isso vai gerando uma ansiedade e pode muitas vezes decorrer para depressão. Então, ter esse contato com a família, ter contato com amigos, participar de eventos, de oficinas dentro da comunidade, ajuda o idoso a ter esse contato para fora, a ter outros pensamentos além, e evitando esse tipo de doença para o idoso. A cognição também, então manter socialmente ativo ajuda a preservar a função cognitiva e reduz o risco de demência e outras doenças neurodegenerativas. Então, as oficinas que os idosos fazem, então, por exemplo, tem questão de costura, de artesanato, muitas vezes algum tipo de atividade, ou se a gente pensar até mesmo na parte da tecnologia também, então, algum familiar, alguém que ajuda o idoso nisso, ajuda e estimula a cognição do idoso para poder se manter ativo.
Um pouquinho sobre a saúde física também. Então, a interação social ela incentiva os idosos a se manterem fisicamente ativos. Então, com caminhadas, com dança, hidroginástica, que os idosos também participam bastante. Muitas vezes acontece dentro das comunidades, dentro de oficinas, ou até mesmo questão de comunidades religiosas, de excursão, de viagens para fora que os idosos programam. Então, tudo isso ajuda na melhora da saúde, tanto na parte cardiovascular, a mobilidade e a força muscular, e até mesmo na saúde em geral do idoso. Outro ponto também é a longevidade. Então, é como se eles tivessem mais motivação. Então, tendo ali a família por perto, tendo amigos por perto, tendo pessoas que estão contando com eles, então algum familiar, saber que um domingo eu sei que a casa vai estar cheia, que vai estar todo mundo aqui, ou saber que durante a semana, se eles participarem regularmente de oficinas, de instituições que ajudam e auxiliam nessa parte da socialização, também estão contando com a presença deles. Então, é uma forma deles terem essa motivação e ajudam no geral. Então, por exemplo, se tiver algum tratamento médico e sabem que tem essa motivação, eles vão continuar indo. Então, ajuda nessa questão da longevidade também. Tem a redução de estresse. Então, quanto mais eles estão inteirados nisso, então com a família, recebendo visita, indo na casa das pessoas, participando dessas coisas da comunidade, distrai a cabeça deles. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, quando são aposentados, quando ficam muito em casa, às vezes não recebem visita, ficam com aqueles pensamentos ociosos, então pensando em algum problema determinado do filho, ou pensando em algo do que aconteceu já na vida lá faz muitos anos e continua remoendo isso. Então, como eu falei antes, pode trazer a ansiedade, acarretar a depressão e ao estresse também. Então, a partir do momento que eles estão sendo ativos de alguma forma, isso distrai a cabeça deles e ajuda também a melhorar e reduzir essas preocupações diárias que eles têm. Pode passar. O apoio social também, então ter essa rede social em volta ajuda no apoio até mesmo em momentos difíceis. Então acontece muitas vezes do idoso descobrir que tem alguma doença ou algo que acontece mais conforme vai chegando a velhice, e eles precisam de ter esse apoio. Então, tendo os filhos ou tendo pessoas próximas que estão ali, pode ajudar até mesmo nos tratamentos. Então, tendo alguém para acompanhar nas consultas médicas, tendo alguém que eles sabem que vão estar ali incentivando, porque muitas vezes as pessoas não têm motivação de continuar, principalmente se for algo muito sério, ou que exige muito do tratamento, ou muitos remédios. Então, tendo alguém ali que está dando apoio, que está incentivando para melhorar, eles conseguem se sentirem motivados também para continuar dando sequência no tratamento, para seguir tudo que o médico passa certinho. Então, ter esse apoio social também é muito importante. A questão do aumento da autoestima e da satisfação com a vida. Então, eles terem a família próxima, ver que cada filho tem um filho que já está formando a família, tem outro filho que já está fazendo faculdade, ter os netos ali próximo, ajuda na autoestima deles, eles saberem que aquilo foi o significado dele, ele que conseguiu ter aquilo, ele sabe da dificuldade que ele passou na vida e está conseguindo estar presente naquele momento, a satisfação com a vida de ter conseguido chegar até ali, ou até mesmo a questão das comunidades, das atividades que eles fazem, porque, por exemplo, a minha avó que participa de oficinas, ela faz várias atividades que ela consegue, por exemplo, fazer algum artesanato para entregar para um neto ou para um filho. Então, essa satisfação com eles mesmos de estar proporcionando e poder passar isso em frente para a família também. A melhoria na qualidade de sono. Então, por exemplo, assim, quanto mais atividades físicas eles fazem, a questão de viagens também, ou tá ali com a cabeça cheia e fazendo várias coisas durante o dia, à noite, quando chega o final do dia, eles conseguem ter um descanso mais separador porque se movimentaram, porque participaram de alguma atividade. Então, tudo isso auxilia na melhora e na qualidade do sono também. A manutenção de habilidades sociais. Então, o idoso, o correto seria ele continuar nessa parte da socialização, porque muitas vezes, se ele acabar ficando um tempo isolado, para voltar depois para a socialização, acabam tendo alguma dificuldade ou até mesmo alguma certa resistência. Então, até mesmo na questão das mudanças sociais. Então, por exemplo, a tecnologia. Tem muitos idosos hoje em dia que eles se dão super bem e conseguem e postam muita coisa e tem redes sociais e tudo mais. Mas alguns idosos que às vezes tiveram uma certa resistência quando saiu a tecnologia, hoje em dia, que é algo que já virou crucial, porque os filhos ligam e mandam mensagem, querem saber como está o tempo todo, pode acontecer de algum idoso ter alguma dificuldade, porque como ele se manteve um pouco ausente, não conseguir ou ter uma resistência maior para entrar com isso. Então, quanto mais ele conseguir manter essa capacidade de comunicação, essa capacidade de interação com os outros, também auxilia nessas mudanças e ajuda, facilita mais para poder continuar tendo essa comunicação e essa socialização entre as pessoas também.
e o sentimento de pertencimento, né? Então, ele promove esse sentimento de pertencimento tendo a família por perto, tendo familiares podendo ir visitar algumas pessoas, sendo recebidos também, e não só no sentido familiar, mas também desses grupos que eles participam. Então, as oficinas, esses encontros que tem dentro da comunidade, por exemplo, alguma coisa de artesanato que o idoso acaba faltando e receber, e no outro dia chegar e falar, olha, você não veio, o que aconteceu? A gente sentiu a sua falta aqui. Então, saber que aquilo que eles estão fazendo, que as atividades que eles estão fazendo é significante, que as pessoas querem ali, que eles estão sendo notados e precisam estar ali. Então, ter esse sentimento de pertencimento, tanto na parte familiar e na parte da comunidade, das atividades que eles participam, também são fundamentais, tanto para a parte do bem-estar emocional quanto psicológico. Bom, gente, eu sou a Fernanda. A gente viu bastante sobre os benefícios de socializar entre os idosos, mas como fazer isso? De que forma, né? Então, a gente tem hoje muitos grupos de interesse. Esses grupos, então, se cabem em clubes de livro, em clubes de dança. Então, tem grupos de exercícios, como grupos de caminhada, onde os idosos eles se juntam e combinam para fazer caminhada. Tem aulas de artesanato, aulas de costura, tudo que envolve arte-terapia também. E, claro, promove uma interação social entre eles. Tem o voluntariado, que acaba encorajando o envolvimento para projetos comunitários, ou seja, auxiliar nas creches, nos lares dos idosos, casas de apoio e em organizações também sem fins lucrativos no geral. Hoje a tecnologia é muito presente, é o principal meio de comunicação, praticamente. Então, a gente ensinar os idosos também facilita muito na comunicação com a família, com os amigos. Hoje é muito fácil mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, e isso é muito moderno. Então, a gente ensinar isso para eles é uma forma gigantesca de aumentar a socialização, a comunicação entre eles e entre os membros da família, os amigos também. Existem eventos comunitários, então são locais que são voltados para a terceira idade. Por exemplo, os bailes, que envolvem música, envolve dança, uma tarde de jogos em centros comunitários dos bairros, e workshops no geral, né? Que daí traz questão de pintura, questão de arte, questão de... Tem os grupos, por exemplo, aqui em Cascavel das Idosas, que fazem os crochês, que são totalmente voluntários. Então, são eventos que a própria comunidade fornece e eles participam e melhora a comunicação, melhora a interação entre eles e a integração na sociedade também. Programas de apoio social, que são apoio, um grupo de apoio específico nos centros comunitários, e também tem igrejas que fazem, que promovem atividades, por exemplo, semanalmente ou quinzenalmente, que são atividades regulares e reuniões, que inclusive eles têm forte compromisso com esses encontros, então eles realmente se dedicam e eles querem participar, mas muitas vezes falta o incentivo, falta conhecer, então é sempre bom também atualizar eles disso, né? Nosso papel, principalmente a gente que tem mais acesso, por exemplo, à tecnologia e tudo mais, a gente incentivar isso, cresce cada vez mais e eles realmente gostam. Educação contínua, então oferecer cursos, oferecer palestras, sempre é bom incentivar, né, o aprendizado, principalmente com atividades lúdicas. Então, ao mesmo tempo que é prazeroso para eles, eles ainda estão em processo de aprendizagem de alguma coisa. O aprendizado ele tem que ser constante, né? Então, não é porque é uma pessoa que já está numa terceira idade que para ela já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Não. Então, a gente precisa incentivar cada vez mais e mantê-los atualizados na modernidade que a gente tem hoje, né? Então, tudo isso são formas de como a gente pode incentivar e ajudar esses idosos a melhorar a interação tanto entre eles, né, fazendo amizades com pessoas que têm interesses em comum, tanto também aproximar eles da comunicação da família. Então, nosso papel é incentivar, ensinar e trazer eles para a nossa realidade mais atualizada, que às vezes eles não têm tanto contato. É isso. Bom, meu nome é Isabel e eu vou falar um pouco desses lugares que vão fornecer a socialização do idoso. Aqui temos 2 exemplos.
os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que são centros de convivência, né, para todas as faixas etárias, sejam crianças, adolescentes, enfim. Aí a gente deu aqui exemplo dos idosos, né, que ocorrem em grupos idosos. Então, como esses grupos agem? São grupos de atividades físicas, então pode ser yoga, às vezes faz um alongamento com os idosos, né, e também atividades mais voltadas para as artes manuais, então trabalhar mais com esse artesanato, fazer um crochê e tudo mais. Então, que benefícios esse centro de convivência trazem para os idosos? Então, é socialização. Então, estar em contato com essas outras pessoas, né, da mesma faixa etária, traz aquele sentimento, né, de pertencimento. E também diminui o isolamento social desse idoso. Então, estar em contato, né, com outras pessoas da mesma idade deles, né, ajuda muito eles nesses desafios que a terceira idade promove ao idoso. Então, são feitas atividades físicas e cognitivas nesses centros de convivência. Às vezes acontecem palestras e eventos assim. Bom, eu trabalho num centro de convivência na Praça Céu. E a gente tem demanda muito de idosos, né, que se sentem sozinhos. Às vezes são abandonados pelas famílias, ou às vezes tem família, né, mas mesmo assim acaba se sentindo sozinho, porque a família não vai visitar. E nesse centro de convivência, eles encontram apoio muito grande, né, uns aos outros e também os orientadores, né, que são os profs, né, eles encontram um apoio muito grande e promove não só um incentivo à qualidade de vida mental, mas cognitiva e física também, né, por conta desses exercícios de alongamento e que trabalha a coordenação motora, enfim. Aí também colocamos aqui grupo de apoio. Então, o que são esses grupos de apoio? São grupos terapêuticos, né, que oferecem apoio a esses idosos. Acho que semestre passado a gente teve um campo de estágio que tinha um desses grupos de apoio, né, de idosos. A gente teve relatos dos alunos que foram lá de como esses grupos são muito importantes, né, para os idosos, porque é um espaço seguro que eles podem compartilhar suas queixas, as suas demandas. Às vezes aquele idoso ele não tem confiança para falar com a família, não se sente confortável, ou muitas vezes também nem tem a família para dar esse suporte, esse apoio. Então, estar nesses grupos ajudam muito eles, né? Tem esse ambiente seguro que eles podem trocar essas vivências e, como a Ana disse também, acontece dos idosos perderem muitos amigos ou familiares e eles têm que, né, lidar com esse luto de uma forma diferente, porque os idosos muitas vezes são reduzidos, né? Então, estar nesses grupos de apoio com pessoas da mesma idade fazem eles terem o pertencimento, né? Que eles são pessoas dignas, não são crianças como muitos veem eles, né? Então, a gente colocou alguns exemplos aqui sobre esses grupos em lugares que oferecem apoio dos idosos e socialização. E complementando, eu sou a Gabriele, complementando o que a Isabel disse, alguns outros lugares que também fornecem a socialização para idosos são os clubes de terceira idade. Então, nesses clubes, eles acabam promovendo atividades recreativas, esportivas e culturais voltadas para o público idoso e também promovem alguns eventos que proporcionam essa interação entre eles, entre o público idoso da mesma faixa etária, onde eles conseguem compartilhar as vivências, as experiências, eles se sentem pertencentes a esse lugar. E também os centros comunitários, que trazem também programas para idosos, trazem aulas, workshops, eventos, voltados de fato para esse público idoso, onde consegue trazer um ambiente seguro e acolhedor de acordo com a faixa etária proposta. E é interessante também que esses lugares, além de fornecer a socialização, algumas das atividades também fortalecem a parte cognitiva e motora do idoso, que às vezes por conta de problemas de saúde tem alguma dificuldade. Então, a partir dessas atividades que são propostas, acabam desenvolvendo também essa parte cognitiva e motora. E trazendo como exemplo os idosos que eu tenho na minha família, que participam principalmente desses clubes de terceira idade, a gente consegue visualizar principalmente a expressão deles. Então, como eles são antes de participarem e como eles retornam desses grupos, desses clubes. A gente consegue ver a felicidade deles, de fato, por estarem incluídos em um ambiente que acolhe, onde eles têm com quem conversar, onde eles têm uma escuta, de fato, que é esse pessoal mais voltado da idade deles mesmo.
A importância da inclusão, então, é certificar-se de que os idosos com mobilidade reduzida, por exemplo, ou condições de saúde crônicas, tenham acesso a essas oportunidades de socialização, seja através do transporte acessível ou de visitas domiciliares, foco na qualidade das relações, porque também não é só esse idoso ter relações, mas que essas relações sejam de qualidade, promovendo não apenas esses números de interações, como eu disse, mas a profundidade dessas relações, conexões significativas e apoio mútuo. Queria agradecer muito a vocês por terem assistido esse vídeo, por terem nos escutado um pouquinho. Como a Isabel trouxe anteriormente, a gente fez sim um estágio com um grupo de idosas. Eu participava desse grupo e foi uma delícia, gente. É muito bom poder escutar e compartilhar vivências com eles. O aprendizado que a gente adquire é gigantesco, porque eles têm uma sabedoria sobre a vida que é inigualável. E é muito gostoso conversar com alguém que tem vontade de conversar com você, que tem uma coisa para te trazer, sempre um ensinamento, um aprendizado. Foi uma troca maravilhosa. Muito obrigada, atenção de vocês mais uma vez. E essas são as nossas referências. Tchau!